Muito boa tarde. Eu chamo para constituir a mesa aqui, então, os acadêmicos Marcos Vilaça, Cícero Sandrone, o acadêmico Joaquim Falcão e Sérgio Dávila, representando a Folha, e que também vai falar. E abro, então, a sessão, inicialmente, apresentando as desculpas em nome do presidente Marcos Lucchesi, que teve que se deslocar e ir a Brasília hoje por um compromisso absolutamente inadiável. E, então, deixou um texto aqui para eu ler inicialmente, antes de passar a palavra aos outros. Então, senhoras e senhores, senhora Fernanda Diamant, senhora Cristina Frias, senhor Fernando Schultz, falo aqui agora em nome de Marco Lucchesi, lendo o texto dele, em que explica: um compromisso de última hora em Brasília impede-me de presidir a sessão e é também o motivo pelo qual o acadêmico Merval Pereira aqui não se encontra. Desejo exprimir, ainda que brevemente, minha profunda admiração pela trajetória de Otávio. Uma obra marcada pela ousadia, pela transversalidade, por uma inteligência inquieta e altiva, sem perder a sintonia com o Brasil, na exata medida de seu cosmopolitismo. Não seria um pequeno parênteses considerar a sua obra teatral, atravessada de vigor e desassombro. Otávio deixou em tudo que fez a sua digital. Criou um jornal moderno, polifônico, sem deixar de acolher as vozes que, porventura, não reverberassem integralmente uma determinada linha editorial. Não temeu a dissonância. Ao contrário, foi um apaixonado da dialética e do contraditório. Deu voz a todos os matizes ideológicos. Abriu as portas para o diálogo e jamais duvidou de suas virtudes e potências. Criou a figura do ombudsman, impondo um novo ethos não apenas revisional, mas instituindo um viés metacrítico na imprensa. Não perdeu a qualidade dos artigos de fundo. Apostou na qualificação e prestigiou o debate com a universidade. Otávio, em tudo, fez história. Rasgou horizontes. Manteve-se firme, embora sem rigidez, diante de seu ideário e de sua mundivisão. O suplemento literário da Folha marcou época, e seu radar capturou a produção cultural do país e do mundo. Homem de cultura ecumênica, não se perdeu no labirinto narcísico e infértil. Todas as qualidades de Otávio foram disponibilizadas para a inteligência da nação. Deixa um vazio importante em delicado momento. E, no entanto, perdura seu legado de coragem, delicadeza e enfrentamento. Essas são as palavras de Marco Lucchesi. Eu devo dizer, antes de passar a palavra para os oradores programados aqui, que essa, na verdade, é a terceira homenagem que nós fazemos a Otávio Frias, aqui, depois do seu desaparecimento, mas é a única formal, pública, com esse objetivo aberta assim. Logo em seguida, na primeira sessão nossa, vários acadêmicos nos manifestamos, como pode ser visto nas atas, nos anais, e depois sempre são, a tempo, são remetidos à família, e vários nos manifestamos registrando a perda para o país que era e as qualidades de Otávio. Foi uma coisa espontânea, informal, no calor da hora. Depois,
no mês seguinte, isso foi em agosto, né? No mês seguinte, nós tivemos aqui nesse salão do Petit Trianon uma sessão solene para a entrega do prêmio José Hermílio de Moraes, que é concedido anualmente pela Votorantim a um livro que tenha contribuído, publicado no ano anterior, e que tenha contribuído enormemente para a compreensão do Brasil, um livro que se considere essencial e digno desse prêmio. E o prêmio esse ano foi dado a um livro do embaixador Rubens Recupero. E ao ser entregue o prêmio, e ao ser agradecido no discurso de agradecimento, tanto José Pastore, representando a Votorantim, como Rubens Recupero, falaram muito e enalteceram muito a figura de Otávio. Não era o que estava na pauta, não era, mas naturalmente surgiu e ocupou uma grande parte da sessão, foi isso. E nós estávamos já programando essa outra, mas esperando passarem os 2 turnos das eleições, que era uma época muito mais atribulada aqui, só agora podemos fazer isso. Então, mais uma vez, Machado de Assis aqui, os outros assistem a esta homenagem que fazemos, que a Academia Brasileira de Letras presta ao jornalista Otávio Frias Filho. Começo, então, passando a palavra a Marcos Vinícius Vilaça, o acadêmico que foi 2 vezes presidente dessa casa, escritor, jurista, ensaísta, professor, e que vai iniciar as homenagens de hoje, desta tarde, a Otávio Frias. Senhora presidente Ana Maria Machado, meus companheiros de mesa, família de Otávio Frias. Eu convivi muito pouco com Otávio, muito pouco. A primeira vez foi quando fui convidar o velho Frias para vir lançar o seu livro aqui na Academia. Fui muito bem acolhido na pretensão e Otávio Filho se encarregou das interlocuções necessárias para que isso acontecesse da melhor forma possível. E foi assim, um lançamento de livro de casa cheia e de muita honra para o velho, sem que o moço deixasse de ter, como era de seu estilo, uma discretíssima participação. Mas foi aí que nós pudemos conversar um pouco sobre a academia e ele dizer de quais as orientações que dava ao jornal para tratar os temas acadêmicos, e me sensibilizou muito que ele apostasse na ideia de que nós deveríamos sempre cuidar da academia brasileira, que não era uma academia do Rio de Janeiro, era uma academia brasileira. Nesse ponto, eu comecei a observar um pouco o que fazia, o que dizia, mesmo à distância, sempre à distância, o Otavinho. E 2 coisas contribuíram para isso. Primeiro, uma palavra de Zé Sarney, nosso confrade, sobre essa figura que hoje nós cuidamos em cultivar e reverenciar. E a outra era a sua postura, que eu logo identifiquei como preponderante de um homem dedicado à harmonização dos contrários. Sempre me tocou esse lado da figura de Otávio Frias Filho. E, automaticamente, me veio à mente umas lições do meu pai. Meu pai era um professor de ginásio, latinista, sabia bastante latim. Sabia tanto que nunca conseguiu passar para o filho que sabia, um pouco do que sabia de latim.
e me fazia umas cartas em determinadas datas da minha vida. Quando eu entrei para a faculdade, ele me disse: 2 coisas você deve cuidar. Primeiro, para que não desça uma lágrima em alguém por conta de um gesto indevido da sua parte. Eu pensei, quando conversava com o Otavinho, em dizer isso a ele. Não disse, infelizmente, não disse. E a outra, uma sentença que meu pai pôs na carta que me fez quando eu também ingressei na Faculdade de Direito do Recife. Alturas tantas, ele diz na carta: procure ser, como era um latinista, eu gostava dessas coisas, procure ser integer vitae celerisque purus. Eu não sabia o que era exatamente e perguntei a ele, e ele me traduziu. Pois bem, essa parte eu disse ao Otávio. Ele me parecia um homem íntegro de vida e puro de crime. E admirava nele essa postura de ser um harmonizador de contrários. Ficou essa impressão definitiva, que não é minha, é de todos. E quando me tocou cuidar em sessão, uma dessas sessões a que aludiu Ana Maria, eu pensei em que nós devíamos fazer algo formal para honrar o nome de Otávio. E pensamos nessa história dessa mesa redonda. Eu não gosto muito desse nome de mesa redonda, mas, enfim, é assim que chamam. É assim que é conhecido na casa. Minhas senhoras e meus senhores, como eu lhes disse, convivendo pouco com Otávio e admirando-o de longe, faltou aquele laço de estima que os anos não me facultaram, nem as chances. Mas saibam todos que a gente não pode admirar sem gostar. Eu estimo, Fernanda, que você tenha sempre esse norte da figura de Otávio. A família de sangue já tem. Você que não é de sangue, mas eu sei o que significa uma viuvez, eu sei. Eu estou passando por isso também. E custa muito. E o conforto é por quem a gente chora. Cuide da imagem dele. É uma imagem digna, íntegra, pura, que nós aqui continuamos a defendê-lo, se necessário for, se necessário fosse, e continuaremos a cultivar o seu nome como amigo desta casa. Não só o jornalista, mas também um homem de letras, o teatrólogo, que importa muito na figura. Às vezes o jornalismo é um pouco imperialista nisso, ele só toma conta da figura. Mas não, o Otávio tinha o seu princípio de teatro, de homem de letras, e esse tem que ser muito preservado, e a gente tem que estar vigilante para que o jornal não roube a figura por inteira. Isso é que eu queria dizer com todo carinho, agora com carinho, sobre a figura de Otávio. Eu mais não digo que não sei. Se eu soubesse mais dele, eu diria mais gostosamente. Mas creiam, o pouco que eu sei é bastante. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao acadêmico e jornalista Cícero Sandrone, que pode abordar a visão mais ligada ao jornalismo dentro dessa evocação de Otávio Frias Filho. Senhora Presidente em exercício, nossa querida escritora e jornalista Ana Maria Machado,
senhores acadêmicos e senhores convidados, a senhora Fernanda Diamant, viúva de Otávio Frias Filho, a sua irmã Maria Cristina Frias e Fernando Schultz, casado com Maria Cristina. Eu gostaria de lembrar aqui a relação muito grande que a Folha de São Paulo tem com essa casa. O nosso querido e eterno presidente, Marcos Vilaça, nos falou sobre o lançamento do livro que, durante a sua presidência, em 2006, exatamente no dia 22 de setembro de 2006, foi feito aqui no Salão dos Poetas Românticos, do outro lado, onde se fazem, geralmente, os lançamentos de livros, o livro A Trajetória de Otávio Frias de Oliveira, de Ângelo Pascoal. Essa lembrança que o presidente Vilaça acabou de nos fazer é uma recordação funda de que estiveram aqui não só Otávio Frias de Oliveira, como seu filho e outras pessoas da família, e também colaboradores deles do jornal, que vieram aqui encontrar uma casa de letras, uma casa de cultura, para lançar no Rio de Janeiro a trajetória de Otávio Frias de Oliveira. Nós temos mais de 50 fotos desse encontro. E eu vou passar aqui ao querido Sérgio Dávila cópias, se precisar depois. Cá está Otávio Frias Filho fazendo... Apareço aqui, né? Não é? Marcos Vilaça, o carro que os levou depois para o aeroporto. Temos muitas fotos aqui para o arquivo da Folha, se depois quiser. Então, as ordens. A nossa relação com a imprensa vem de longe. Dos fundadores da casa, nós temos muitos jornalistas, quase todos eram jornalistas, mas muitos também o que a gente chama hoje de jornalistas de banca, isto é, aqueles que ficam na redação dos jornais, trabalhando, às vezes, diuturnamente, no sentido de preparar o jornal do dia seguinte. Mas eu gostaria de lembrar um pouco antes, se me permitem, que o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, eleito em 1983 e falecido aos 103 anos de idade, além de jornalista durante toda a sua vida, este homem, Barbosa Lima Sobrinho, escreveu vários livros sobre a história do Brasil e estudos sobre os nossos problemas econômicos, sociais e políticos. Em sua casa, na Rua Assunção, em Botafogo, havia uma estante com mais de 100 livros de sua autoria e, como costumava dizer, nenhum coletânea de artigos. Entre as lições que aprendi com ele no convívio semanal na Associação Brasileira de Imprensa por mais de um quarto de século, marcou-me a afirmação de que, se as fontes primárias são indispensáveis ao trabalho do historiador, nas coleções dos jornais encontra-se a descrição dos acontecimentos no calor da hora e a influência decisiva que a imprensa exerceu sobre eles. E assim aconteceu na independência, na abolição da escravatura e na proclamação da República, para citar apenas 3 momentos fundamentais da nossa história. Além de presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Barbosa Lima Sobrinho, esse jornalista impenitente, está sempre ligado aos problemas da imprensa, também foi presidente dessa casa. Outro presidente, esse mais famoso, Rui Barbosa, o segundo presidente dessa casa, afirmou, aspas, a imprensa é a vista da nação. Por ela é que a nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe. Enxerga o que lhe malfazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que sonegam e roubam, percebe onde lhe alvejam ou nodoam,
mede o que lhe cerceiam ou destroem, vela pelo que lhe interessa e se acautela do que é ameaça. É o estilo do ruiano, mas não podemos deixar que é uma candente defesa da liberdade da imprensa. Com a morte de Machado de Assis, o consolidador dessa casa, e cujo legado de jornalista narra grande parte do segundo reinado, com a pena da ironia molhado na tinta da melancolia, Rui, que se exilara na Inglaterra quando perseguido pelo governo de Floriano Peixoto, sucedeu durante 9 anos. E nessa lista de presidentes da Academia Brasileira de Letras, além dos pais fundadores da nossa história, encontramos aos Trezésios de Ataíde, o que mais tempo permaneceu no cargo, de 1958 até falecer em 1993. Profissão de Ataíde, jornalista, redator brasileiro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no próximo dia de dezembro completa 70 anos de existência. Ele nos deixou um legado de defesa da liberdade da imprensa espalhado em toda a sua obra jornalística, da qual extraio o seguinte trecho, escrito quando o Marechal Castelo Branco enviou ao Congresso, então emasculado, o projeto de lei de imprensa que cerceava a liberdade de impressão. Disse Ataíde, aspas, quando os governos mentem, caluniam e cometem toda sorte de abusos para a defesa do povo, resta apenas a liberdade da imprensa. Fecha aspas. Senhoras e senhores, por todos os motivos, essa casa se sente honrada ao prestar homenagem póstuma a quem pautou sua vida de forma tão precoce e terminada, pelo constante trabalho no desenvolvimento de uma imprensa livre, de qualidade, responsável, isenta e atenta às demandas da informação. Otávio Frias Filho. Ainda jovem, consagrou seu trabalho de renovar a Folha de São Paulo, sempre em processo de modernização, e assim ajudou também a renovar o jornalismo brasileiro. Nesse ponto, senhoras e senhores, eu peço vênia para trazer aqui uma lembrança da minha infância. Entre os amigos presentes, julgo, meu caro Zuenir, julgo ser o mais antigo leitor da Folha. Nasci em São Paulo e aprendi as primeiras letras até os 11 anos, lendo os jornais paulistas. Não sou tão velho por ter lido a primeira edição da Folha, então Folha da Manhã, em 1921, mas aos 10 anos, em 1945, eu já procurava ler os jornais que meu pai trazia para casa, o Estado, a Folha e a Gazeta. Talvez por mergulhar na leitura desses jornais no último ano da infância, ao invés de me aplicar no estudo dos deveres escolares, imaginei que, quando crescesse, gostaria de ser jornalista. Esse sonho perdeu-se no tempo. Naquele mesmo ano, minha família mudou-se para o Rio de Janeiro e a saudade dos jornais paulistas foi compensada pela leitura do Correio da Manhã e, mais tarde, do Globo, do Jornal do Brasil, jornais nos quais eu, adolescente, pensava um dia trabalhar, o que de fato aconteceu. À época, livres da censura do Estado Novo, os jornais brasileiros gozavam da liberdade que se extinguiam em todo o país a partir de 1964. Avançando de volta ao passado, lembro que da colônia aos dias de hoje, nossa história registra um tempo maior sem imprensa ou sem imprensa livre do que em regime liberal. Basta lembrar que nos 322 anos, desde o achamento da terra até a independência, não havia impressoras no Brasil, a não ser com brevíssimos períodos de Nassau, em Pernambuco, e Gomes Freire, aqui no Rio de Janeiro. Assim, sem contar o Correio Brasiliense, armazém literário, impresso em Londres, começa com a Gazeta do Rio de Janeiro, o Diário Oficial. A primeira medida liberalizadora do regime Dom João, surgiram outros jornais, mais panfletos do que jornais, que Isabel Lustosa estudou em seu livro Insultos Impressos. Todos eles, entre os quais a Aurora Fluminense, do liberal Evaristo da Veiga, impressos em máquinas toscas, movidas à força do trabalho escravo. E assim, lamento constatar que a imprensa brasileira nasceu sob esse regime desumano que atrasou em séculos o Brasil em seu desenvolvimento econômico, cultural e social.
As máquinas que imprimiram o primeiro exemplar da Folha em 1921, 33 anos após o regime escravocrata, eram modernas. Os primeiros 60 anos da história do jornal foram narrados com exemplares de exatidão no livro Folha de São Paulo, 1921-1981, de Carlos Guilherme Mota e Maria Helena Capelato. Trata-se de história fecunda, que prosseguiu no correr do tempo com mudanças de orientação e de donos, a acompanhar sempre, com régua e compasso, o descompasso da nossa história. No volumoso álbum Primeira Página, editado pela Folha de São Paulo, onde encontramos a reprodução da primeira folha inicial de 1921 até 5 de outubro de 1998, quando a manchete do jornal foi, aspas, FHC é o primeiro presidente a se reeleger na história do país, extraí esse texto de Otávio Frias Filho, que explica não só a confecção da folha de rosto, mas alcança todo o dia a dia da produção de um jornal. Suas palavras, aspas, para Otávio Frias Filho. Mesmo que não exista acordo sobre o que é um, entre aspas, fato, como isolá-lo, por exemplo, do fluxo em que se dissolvem todos os acontecimentos? Damos como certo que a cada dia ocorre uma infinidade deles. Somente uma parcela ínfima é recolhida e relatada às pressas pelos jornais. Parcela ainda menor é projetada, depois de vencer uma corrida semelhante à da seleção natural, nas primeiras páginas. Elas se convertem, assim, em espelho do mundo, de acordo com metáfora famosa, mas se trata de espelho não só convexo, como também duplo. Por meio dele, ficamos conhecendo tanto sobre a realidade objetiva exterior que procuraram focalizar, quanto sobre o recorte humano, suas idiosincrasias, hábitos e ilusões, que determinou a escolha entre o que vale e o que não vale dar na primeira página. Entre outro trecho, ele afirma: a legitimidade dos jornais se conecta cada vez mais na sua pretensão, ainda quando em vão, de imprimir certa ordem ao caos e deduzir do turbilhão de informação fervilhante alguma síntese. Seu lastro é o mais essencial dos ritmos, a periodicidade que dê origem a todos os calendários, a alternância entre dia e noite, sono e vigília, lapso de tempo em que cabe todo um mundo de surpresas e a promessa de outro amanhã. Fecho aspas. Texto límpido e sintético, a demonstrar não só o repórter consciente da sua profissão, mas também a reflexão sobre a maneira de fazer jornal. O jovem repórter, levado por seu pai à redação, sucedia aos que o antecederam desde 21 até 1930, dirigido por Olival Cunha e Pedro Cunha. Perdão, devo ter cometido aqui um erro, é Olival. Jornal voltado para os problemas da cidade. Com a vitória da Revolução de 30, foi empastelado e voltou em 1931 sob a direção de Otaviano Lima, Diógenes de Lemos e Guilherme de Almeida. E aqui uma outra pausa para lembrar que Guilherme de Almeida foi nosso companheiro, foi nosso confrade aqui da Academia Brasileira de Letras. O poeta modernista, autor de vasta obra, o primeiro de sua geração, a geração iconoclasta, diante desta academia, a ingressar nessa casa, em 1930, na sucessão de Amadeu Amaral. Eu gostaria de lembrar bem essa lembrança, porque tivemos o lançamento do livro. Temos o Guilherme de Almeida. Participou da Revolução Constitucionalista de São Paulo e, em 1932, foi exilado para Portugal. Ao seu lado, entre tantos outros revolucionários, estava o jovem repórter dos Diários Associados, que, em 1951, com seu voto, com o voto de Guilherme de Almeida, ingressaria nessa academia. Estou falando, é claro, de Aos Três Velhos de Ataíde. Em 1945, a diretoria passa para Nabantino Ramos, Alcides Ribeiro Meirelles e Clóvis Medeiros Queiroga. Em 1962, assumem Otávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Ville. Nicolau
Svechenko nota o caráter descontínuo, pleno de rupturas e redefinições que assinala o percurso da Folha de São Paulo desde a sua fundação e pergunta-se se isso poderia parecer demérito para alguns, mas ele mesmo responde: eu diria que não, que o acompanhar o espírito do tempo, nas tecnologias de imprimir, na forma de apresentar o jornalismo, que me encanta porque coloca esse diário, a Folha de São Paulo, sob o signo da ruptura, que é o que me parece preside não só a essência do exercício jornalístico, seja na crítica ou no apoio quanto aos próprios movimentos dessa estranha nebulosa denominada história. Fecha aspas. E assim chegamos ao ponto, um momento em que o jovem Otávio, depois de formar-se em Direito e concluir o curso de pós-graduação em Ciências Sociais na USP, a pedido do pai, passa a trabalhar no jornal, ao lado do então redator-chefe, Cláudio Abramo, um dos expoentes do jornalismo brasileiro do século XX. Otávio, como Cláudio e com outros, participou da reforma editorial conduzida por seu pai, na qual as páginas da Folha foram abertas a políticos e intelectuais de todas as tendências, ao valer-se do início da abertura política. A linha pluralista trouxe prestígio à Folha e a aproximou-a da sociedade civil. Diretor da redação desde maio de 1984, em substituição a Boris Casai, Otávio sistematizou e desenvolveu as experiências do jornal no período da abertura política e da campanha pelas diretas já. Iniciou, então, o projeto Folha, definido pela prática de um jornalismo crítico, apartidário e pluralista. Em 1984, surgiu o Manual da Redação, atualizado desde então. Mais que um manual de estilo, é um conjunto de normas e compromissos assumidas pelo jornal. Foi o primeiro livro do gênero colocado à disposição do público e ampliou a sua distribuição nacional, em especial para o Rio de Janeiro, ao contratar jornalistas integrantes do quadro dessa casa, entre os quais os saudosos Otto Lara Rezende, Carlos Heitor Coni, Antônio Collado e Ferreira Goulart. Por oportuno, gostaria de lembrar dois membros do Conselho Editorial da Folha, meus mestres e meus amigos, Luiz Alberto Bahia e Oswaldo Peralva. Sem esquecer os vigorosos talentos que com coragem enfrentaram a ditadura e continuam na ativa, Jânio de Freitas e Clóvis Rossi. São tantos os heróis da jornada que peço desculpas por não citá-los aqui. Vale ressaltar que o jornal tornou-se conhecido também pela diversidade do seu elenco de colunistas. Ao mesmo tempo, criaram-se mecanismos de controle interno, com freios e contrapesos. O próprio manual, a seção diária Erramos, a obrigação de publicar contestações enviadas ao jornal, mesmo contra a opinião do jornal, e o posto de ombudsman em 1989, ou aquele profissional dotado de estabilidade temporária encarregado de criticar a própria Folha e acolher pleitos de leitores e personagens do noticiário. Sem falar na Ilustrada, que está fazendo 60 anos agora, nesse mês, depois a Ilustríssima, que foram jornais, como disse Marcos Vilaça, jornais culturais de alto nível, continuam sendo a Ilustríssima, a Ilustrada, e dando uma exposição de cultura brasileira e internacional em todo o tempo. Desde meados do regime militar, a Folha manteve posição crítica diante dos sucessivos governos. Geisel, Figueiredo, Sarney, Fernando Collor de Mello e Itamar Franco. Otávio Frias Filho foi processado juntamente com outros 3 jornalistas da Folha pelo então presidente Collor. A cobertura dos governos Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff valeu ao jornal acusações de ser pró-oposição durante cada um dos períodos presidenciais. Como dizia Milor Fernandes, nosso querido e saudoso amigo Milor Fernandes, jornal é oposição, o resto é balcão de negócios. Otávio Frias Filho deixou-nos
ensaios sobre cultura e peças teatrais, 5 delas encenadas em São Paulo. Típico, romântico, Rancor, Dom Juan, Sonhos de Núpcias, O Terceiro Sinal. O texto dessa última narra a sua experiência como ator, esteve em cartaz no Teatro Oficina com a atriz Beth Coelho. Publicou Tutankhamon, 5 peças e uma farsa, Queda Livre. Nesse livro reuniu investigações permissivas, participativas, 7 reportagens ensaísticas sobre experiências de risco psicológico. Ao morrer, em agosto de 2018, deixou-nos pronto, Laura Sandrone, um livro infantil, A Vida é Sonho e Outras Histórias para Pensar. Ao falecer, Otávio Frias Filhos deixou não só a saudade de seus entes queridos, mas também a ausência de uma força modernizadora e rebelde da imprensa brasileira. O país vai sentir falta dele, mas não queria terminar sem lembrar os versos da querida e saudosa Cecília Meirelles. Infelizmente, não pertenceu a essa casa porque havia o ranço machista de não receber mulheres enquanto ela era viva. Disse Cecília Meirelles: liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que a explique e ninguém também que não a entenda. Muito obrigado. Muito obrigada a Cícero Sandrone. E aqui de público, corrigindo, eu nunca resisto. Como o Cícero entregou as fotos impressas assim, eu vou pedir à nossa assessoria de imprensa que mande as fotos digitais desse evento de lançamento para ficarem no arquivo de vocês, que hoje em dia a gente guarda as fotos digitalmente. É 50 no arquivo. E o Zé Murilo não usou. Não, pois é. Nós temos um arquivo maravilhoso e que está às ordens para sempre, para pesquisa, para tudo. E então, da parte fotográfica disso, nós vamos mandar. Fica o compromisso aqui. Enfim, passo a palavra agora ao acadêmico eleito Joaquim Falcão. E os acadêmicos anteriores, como já são muito conhecidos de nossa plateia, a gente está sempre aqui, os 2 foram presidentes da casa, eu não fiz a apresentação mais formal. Mas o Joaquim vai tomar posse a semana que vem. Então, nós vamos já nos acostumando a conhecer cada vez mais Joaquim Falcão. Nós aqui dentro já conhecemos, mas o público que frequenta. Joaquim é professor titular de Direito Constitucional da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, mestre e doutor por Harvard e Universidade de Genebra, vice-presidente do Instituto Cultural Itaú, foi membro do Conselho Nacional de Justiça, da Comissão de Estudos Constitucionais Afonso Arinos, ex-presidente da Fundação Nacional Pró Memória, ex-secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, criador do Telecurso 2000, do Globo Ecologia e da TV Futura, e autor de inúmeros livros na área de Direito e Cultura. Com a palavra, então, Joaquim Falcão. Muito obrigado, Ana, nossa presidente em exercício, meu querido Marcos, Cícero, Fernanda, Maria Cristina e Fernando. Otávio mudou minha vida. Eu era muito jovem, morava em Olinda, fazendo uma tese de doutorado. Sérgio, com certeza, sabe a história. Um dia me liga Boris Casoy. Otávio não tinha assumido ainda a redação. Otávio era estudante de Direito, eu professor.
e tínhamos uma relação de professor e aluno que se admiravam mutuamente. O Boris liga e diz: doutor Falcão, para os senhores entenderem a dramaticidade da coisa, eu estava calmo em Olinda, não fazia nada, a não ser ler e estudar. Doutor Falcão, o Otávio está lhe chamando para escrever na Folha. Mas eu sou professor, eu nunca escrevi na Folha, eu nunca escrevi em jornal. Disse: não, mas o Brasil vai mudar. O Brasil vai entrar na democracia e a Folha vai participar disso. E o Otávio gostaria que você participasse. Eu respondi para ele uma resposta que meu pai me ensinou, que é o seguinte: se você quiser a minha resposta agora, é não. Mas se você quiser esperar um pouco, aí eu talvez pense. Aí o Boris disse: não, a gente espera. Alguns dias depois, aí ele diz: não, Joaquim, olha, me esqueci de dizer uma coisa. É na página 2, 3 vezes por semana. Aí era o terror absoluto. E eu aceitei. E isso mudou completamente a minha vida. Porque, a partir daí, a comunicação social, a comunicação de massa, é o meu meio de interpretar o Brasil. Então, devo ter escrito o último cálculo, já há mais de 600 artigos que eu escrevi para a Folha de São Paulo e participei, então, de todas as aventuras. Uma nota pessoal. Esse livro de Otávio tem essa foto do Escher. Chama-se Moebius Strip 2. É uma formiga desenhada por Maurits Cornelis Escher. Capa principal de Seleção Natural, que foi citado pelo nosso Cícero, Ensaios de Cultura e de Política. Escher, holandês, desenhou formigas em movimento, que sobem e que descem, que vão para a direita e para a esquerda. Vão ou vêm sobre uma treliça recortada. Essa não foi uma escolha aleatória do Otávio. No mínimo, avançou um código de compreensão, ou uma preferência estética. Aliás, avançou os dois. Tanto Escher quanto as formigas estão nos outros textos de Otávio, inclusive no ousado, brilhante A Descendência de Darwin, onde Otávio foi buscar no Edward Wilson, um entomologista, como é que se formavam os hábitos nas formigas. Porque era quase como se fosse uma metafísica das ciências, né? Produziu um questionamento belíssimo sobre Darwin, belíssimo. E acaba, não sei se você concorda, Fernanda, mas acaba achando a teoria de Darwin de uma monotonia chatíssima. Quer dizer, a monotonia do previsível. E nada era menos Otávio do que a autonomia do previsível, né? Isso me chama a atenção, o motor do pensamento de Otávio, e tanto do jornalista quanto do escritor. Escher nos diz isso. É uma permanente obsessão de ultrapassar limites e de
tocar o racional com o irracional. É a revelação de simetrias, assimetrias, perspectivas, antiperspectivas, ilusões óticas, escondidas onde estivessem, na notícia ou no ensaio. A aceitação, ao mesmo tempo, a fuga da contingência que aprisiona o jornalismo, em direção a um futuro que ele, Otávio, sempre duvidava. Ele acreditava até que o passado podia ser futuro, que o futuro podia ser passado, que é a crítica dele ao Alien do Ridley Scott. Mas o combustível do pensamento dele é uma curiosidade sobre tudo e todos. E a curiosidade tinha que ser traduzida em simplicidade. E dizer o complexo e o contraditório de uma forma que se entenda. Tem uma frase dele que eu gosto muito e que mostra essa capacidade, essa inteligência dele de dizer o complexo. O que eu tinha era quase uma fé na inexistência de Deus. Quer dizer, isso é Otávio em estado puro, não é? Como editor, ele pedia sempre aos jornalistas da Folha didatismo. A Folha, não didatismo, não explicação a nível do jornalista, mas a nível dos leitores. Quando ele criou a seção análise, ele disse, olha, as pesquisas mostram que o leitor compreende menos a Folha do que nós gostaríamos que eles compreendessem. Então, nós temos que ter um raciocínio mais perto do leitor. O Brasil tem que compreender melhor o Brasil. Uma dessas tarefas da Folha. Perguntaram uma vez a ele o que ele gostaria de ser se não tivesse sido jornalista. E, para minha surpresa, eu pensei que ele fosse dizer teatrólogo, romancista. Romancista, acho que não, porque... Aí ele disse, professor. E foi. Sua sala de aula, situada em São Paulo, na Alameda Barão do Brasil, Barão de Limeira, foi o Brasil. Sua sala de aula. E quase todo bom jornalista é um professor potencial, e vice-versa. Mas atenção, Otávio não exigia somente didatismo. Ele exigia precisão e rigor. Otávio foi o seu crítico mais íntimo e exigente. Em momentos de solidão, procurava se não havia algo nele mesmo, de relevante, e que passara desapercebido nesses longos anos em que temos convivido intimamente, diz ele, eu com eu. Como se fosse um Fernando Pessoa a dizer para Otávio, nada teu exagera ou excede. Como editor, Otávio, redator, para mim, Gilberto Freire diria, ele tinha um rigor espartano. Mas como escritor ele era dionisíaco, porque ele gostava de brincar com a inteligência, com as disputas dele com ele mesmo. Era lúdico. Como editor, sua função foi orquestrar um jornal. Às vezes Wagner, às vezes Mozart, oferecendo aos leitores fontes plurais, repetições, checagem, a surpresa do inédito, tanto o trompete quanto o piano. Mas
Raramente a harpa, nunca na primeira página. A flauta, quase sempre no pé de página. O cello se desdobrando gravemente no fim do editorial. Otávio detestava notícia solo. Orquestrava as infinitas melodias, a harmonia e a desarmonia do cotidiano, que ele chamava de eterno presente. Não se trata de oferecer a Folha oferecer ao leitor apenas o debate fragmentado ou a posição explicitada e argumentada. Posições fixas da Folha só em momentos decisivos, quando estava em jogo valores de liberdade. Tinha perfeita consciência da complexidade da notícia. Por isso, detestava a notícia óbvia. Queria a notícia colorida por suas inúmeras tonalidades. Como Escher, outra figura de Escher, Otávio sabia que quando se sobe está descendo e quando se está indo, às vezes estamos voltando. Como editor, Otávio geria a orquestra da Folha pelo que eu chamo da arte combinatória. Não é difícil entender o que é isso. Leibniz, 1600. Diz, a principal ideia é de que todos os conceitos não são mais do que combinações de um pequeno número de simples conceitos. Assim como as palavras são combinações de letras. Todas as verdades podem ser expressas numa combinação apropriada de conceitos, o que, por sua vez, pode ser decomposto em simples ideias, tornando a análise mais fácil. A arte combinatória permite combinar, descombinar, recombinar, reconfigurar, criar, recriar, expandir, equilibrar, desequilibrar a equação matemática, porque é uma arte matemática. E talvez a sinfonia. Otávio elevou a Folha à excelência da arte combinatória. Não é a arte de dicotomias, mas é a arte em que uma unidade significa outra. Uma formiga dá sentido à outra e desconfirma a outra. Essa é mais ou menos a estrutura que eu vi. A responsabilidade é só minha, viu, Fernanda? É da cabeça desse meu amigo que convivemos talvez mais de 30 anos, com certeza. É puro jornalismo. Percam as esperanças quem pretendeu ou ainda pretende moldar a Folha como de direita ou de esquerda, liberal ou conservador, situação ou oposição. A união, a unidade, a perspectiva, a opinião não importa. O que importa para a Folha de Otávio era a combinação entre elas. A combinação é o som e o segredo. E quem detinha esse segredo era Otávio, chefe de orquestra. É como se Otávio entendesse o Brasil e até a sua própria vida como um imenso banco de dados que ele cruzava, multiplicava, inovava, fazia surpresas com ele. O editor Otávio propõe, a Folha põe e o leitor dispõe. E no dia seguinte repõe.
Não é por menos que logo Cícero citou, quando assume a Folha, abre as portas para intelectuais, físicos, juristas, cientistas sociais, poetas, escritores. Ele produziu a improvável combinação, acima das jaulas dos partidos políticos, dos corporativismos de todas as classes, da disciplinariedade limitadora, e ajudou a surgir uma combinação nova, que era a da democracia contra o autoritarismo. Na democracia, a arte combinatória é a verdade. Não foi apenas pura adrenalina profissional essa estratégia de Otávio, foi também vida vivida. Pois o que são os seus ensaios de riscos, em queda livre, senão a curiosidade, o teste, o estresse, a coragem do ilimite. 7 tentativas de tocar o ilimite com a mão. Talvez até com medo, com certeza. Um salto de paraquedas, uma visita à aldeia amazônica, um mergulho no oceano a bordo de um submarino, uma experiência como autor de teatro, uma peregrinação pelo caminho de Santiago, não pelo caminho light, mas pelo caminho verdadeiro, e os abismos do suicídio e o mundo do sexo transgressivo. E depois de ter experimentado isso tudo, como se não bastasse, Otávio viveu para contá-las, diria Garcia Marques. Mas a matéria-prima, o ilimite, nos ensaios, no Otávio ensaísta, dionisíaco, que brincava, foi esta. Agora, a matéria-prima, o ilimite do editor foi outra. Diante do presidente Collor, que ameaçava processar ele e a 3 colegas da Folha por críticas ao seu governo, lembro suas palavras de desassombro em uma carta ao presidente Collor. O problema é o abismo que se abre entre o que o senhor diz e o que o seu governo faz, entre o liberalismo de retórica e a selvageria da ação, entre o privatismo confesso e o intervencionismo que é praticado. Como cidadão, estou farto de suas tentativas de iludir, desorganizar e tutelar a sociedade. Que o senhor esqueça o processo contra meus 3 colegas. Concentre seus rancores na minha pessoa, já que deseja atingir a Folha como instituição. O senhor exige o aplauso irrestrito e a capitulação. Devo dizer que quanto mais o senhor persegue este jornal, maior é o ânimo que vejo nos olhos dos jornalistas, não apenas da Folha. Seu governo será tragado pelo turbilhão do tempo, até que dele só reste pálida reminiscência. Mas esse jornal, desde que cultive seu compromisso com os direitos dos leitores, para com a verdade, ainda continuará de pé. Até mesmo o senhor é capaz de compreender que a minha causa é melhor do que a sua. A história o fez vencedor e construiu para nós, seus amigos,
colaboradores e admiradores. Um exemplar eterno instante. A favor da liberdade de imprensa. A se repetir, sempre que necessário. Muito obrigado. Muito obrigada a Joaquim Falcão por essa evocação tão completa e emocionante. E passo a palavra agora a Sérgio Dávila, editor executivo da Folha há quase 10 anos. Depois de ter sido correspondente do jornal nos Estados Unidos por uma década, primeiro em Nova York, depois na Califórnia e em Washington. Cobriu as 2 eleições de George W. Bush, o fim das bolhas da internet e da bolha imobiliária, a eleição de Barack Obama, o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001. E essa cobertura premiada lhe rendeu um livro, Nova York, antes e depois do atentado. Foi também o único repórter brasileiro a cobrir a guerra do Iraque de Bagdá, experiência que lhe rendeu o Prêmio ESSO de Reportagem de 2003, entre outros prêmios, e um livro, Diário de Bagdá, A Guerra do Iraque segundo os Bombardeados. É curador da coleção Jornalismo de Guerra, da Editora Objetiva. Foi premiado 4 vezes pelo Comunique-se, uma votação anual feita por jornalistas. Então, essa escolha dos colegas é sempre muito preciosa, o que o levou à categoria hors concours. Em outubro de 2010, recebeu o certificado de mérito da newsletter Jornalistas e Companhia, como um dos 15 jornalistas mais premiados do Brasil no período de 95 a 2010. Entrou na Folha em 1993. Foi repórter da extinta Revista da Folha, editor da Ilustrada, correspondente nos Estados Unidos. Trabalhou, antes disso, como subeditor na Veja São Paulo e repórter e editor na Playboy. Formado em jornalismo pela PUC São Paulo, estudou letras e história na USP. Em 2004 e 2005, foi Knight Fellow da Universidade de Stanford, na Califórnia, onde estudou o impacto da globalização na cobertura internacional e o boom de novas mídias. Com a palavra, Sérgio Dávila. Muito obrigado. Uma regra de ouro desses debates é que o menos qualificado vai ter sempre o maior currículo. Eu certamente sou o menos relevante aqui dessa mesa. Eu agradeço a Ana Maria Machado, Marcos Vinícius Vilaça, o Cícero Sandroni, o Joaquim Falcão, e também reconheço a presença da Fernanda Diamante, viúva de Otávio, Maria Cristina Frias, diretora de redação e editorial da Folha, e irmã de Otávio, e Fernando, amigo Fernando. Eu vou falar um pouco do aspecto mais pessoal e de um aspecto específico dessa relação pessoal que eu tive com Otávio. Eu convivi com ele por 25 anos em 2 períodos de maneira profissionalmente mais intensa. O primeiro foi de 96 a 2000, quando eu fui editor da Ilustrada, o Caderno de Cultura da Folha, e o segundo foi de 2010 até a morte dele, em 21 de agosto. Neste período, por força da minha função e da nossa afinidade, nós tínhamos um contato diário. Como o jornalismo é uma atividade exercida por especialistas em generalidades, nossa convivência abarcava vários assuntos do conhecimento e do desconhecimento humano. Nós discutíamos política, economia, ciência e, é claro, a nossa profissão. Ele costumava dizer a amigos que eu respirava jornalismo 24 horas por dia, e até hoje eu penso se era um elogio ou uma crítica. Sendo essa a casa das letras, no entanto, eu gostaria de me restringir ao aspecto mais literário da nossa convivência, falando de alguns poucos livros que tiveram papel em nossa relação profissional e, em grande medida, em minha formação, já que, além de meu superior hierárquico e amigo, Otávio era também meu mentor intelectual. Assim que eu assumi o cargo que eu ocupo hoje, eu recebi dele um exemplar surrado de A Educação de Ciro. Antes que os mais afoitos pensem se tratar de um tratado sobre os modos do ex-candidato pedetista à presidência,
eu esclareço que falo da Ciropédia, a biografia romanceada que o ateniense Xenofonte fez de Ciro o Grande, considerado fundador do Império Persa, escrita 370 anos antes de Cristo. É um dos livros canônicos da nossa história, multifacetado e de muitas leituras possíveis. Mas o que interessava ao Otávio era o aspecto formativo de jovens líderes que a obra também tem. Muitos o consideram uma das inspirações de O Príncipe de Maquiavel, embora haja controvérsia quanto a isso. O exemplar que ele me presenteou era de 1965, lançado naquele ano pela editora Cultrix e comprado de um sebo. Eu guardo com carinho. Eu salto 2000 anos para falar de outro livro mais recente de um dos autores por quem ele tinha admiração. É Solar, de Ian McEwan, de 2010, publicado pela Companhia das Letras. Obrigado. Em bela tradução de Jório Dauster. Um libelo contra o politicamente correto, especialmente contra o círculo politicamente correto dos militantes da causa ambiental. Corrosivo e irônico, ele ataca um dos pontos que mais horrorizava o Otávio, que é o patrulhamento das ideias. Entre os dois títulos houve dezenas, para citar alguns, Como Morrem os Pobres e outros ensaios de George Orwell, O Mundo em Desordem e O Leviatã Desafiado, 2 volumes de divulgação de história mundial de Demétrio Magnoli, colunista da Folha, e Elaine Senise Barbosa, obras que ele, Otávio, definia como operações de catarata, citando uma frase de seu pai, Otávio Frias de Oliveira, o seu Frias, para definir um texto cristalino sobre um assunto muitas vezes complexo. Também essencial Padre Vieira, do qual ele destacava o Sermão da Sexagésima, que ele considerava um guia atualíssimo de estilo. O Príncipe e o Sabiá, coletânea de Otto Lara Rezende, outro ex-colunista do jornal, do qual ele recomendava particularmente 2 perfis, do ex-presidente Jânio Quadros e do publisher Adolfo Bloch. Ainda O Ópio dos Intelectuais, de Raymond Aron, e O Retrato, de Oswaldo Peralva, citado aqui, um ex-correspondente, ex-membro do Conselho Editorial da Folha. A unir esses 2 últimos livros estava a coragem de ir contra o pensamento majoritário em suas épocas respectivas. Não por acaso ele os lançou depois pela 3 Estrelas, selo literário que era a menina dos olhos de Otávio, que ele criou em 2011. Otávio dava livros com objetivo prático, além de ajudar na formação do receptor. Ele passava dicas e os devorava com curiosidade genuína. Lembro-me de mais de uma viagem de avião que fizemos em que ele levava um livro para leitura. Muitas viravam resenha em suas colunas, outros tantos rendiam pautas. A maioria ele concluía no próprio avião. Sua técnica de leitura aérea, ao menos nestas saídas de trabalho em que eu estava, às vezes para Brasília ou mesmo aqui para o Rio de Janeiro, era o que eu chamava de universitária. Previamente, depois de comprar o livro original, ele pedia que fosse feita uma xerox da obra inteira. No avião, ele tirava da mala o calhamaço com o conjunto das páginas impressas lado a lado, frente e verso, abria a mesinha à frente e começava a leitura, sublinhando passagens com caneta e régua. Quem passasse ao lado imaginaria um professor a preparar sua aula na universidade, ou um estudante maduro que nunca perdeu a vontade de aprender. De certa maneira, o Otávio era um pouco dos 2. Em determinado momento, ele abandonava o material, ia esticar as pernas pelo corredor e voltava com a soma. Contei 10 pessoas lendo o jornal, ele dizia. Invento aqui os números de memória. 5 na versão impressa e 5 na digital. Metade lia a folha, orgulhava-se. Orgulho não era um adjetivo usual para definir Otávio. Autor de vários livros e peças, muito citados aqui, ele os lançava sem estardalhaço e os assinava com dedicatórias inteligentes, mas tímidas. O meu preferido é Queda Livre, também já citado aqui, com o subtítulo Ensaios de Risco. Foi publicado em 2003 e é uma coletânea de textos que ele chamava de investigações participativas, e nos quais narrava experiências como saltar de paraquedas, viajar no submarino ou arriscar-se como ator. Lembro-me de, na redação, receber as provas do livro com um bilhete com um jogo de palavras. Sérgio, você se arriscaria a fazer a reportagem? Eu aceitei a sugestão dele e escrevi com liberdade. Nenhuma palavra foi mudada.
No lançamento, Otávio fez a seguinte dedicatória em meu exemplar: para o Sérgio que descascou esse abacaxi. A circulação de livros entre nós era uma via de mão dupla, a dele para mim muito mais movimentada, é claro. Mas houve algumas ousadias de minha parte. Na volta de uma viagem de férias a Nova York, eu trouxe a edição mais recente do livro de primeiras páginas do jornal The New York Times, que ele deixou anos na mesa de centro da sua sala no jornal. Dei a ele recentemente Nós, de Evgeny Zamyatin, concluído em 1921, é considerado o precursor das ficções científicas distópicas, inspirador de Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, entre outros. Não havia tradução para o livro no Brasil há décadas e a edição da Aleph é belíssima. Nunca soube se ele acabou o livro. Em 2013, eu comprei pela Amazon 2 exemplares da edição do 30º aniversário de On Writing Well, um manual clássico de escrita de não ficção de William Zinsser. Eu dei um ao Otávio com um bilhete de recomendação e devorei o outro. 6 meses depois, ele acabou lendo o livro, comprou 10 outros livros e distribuiu a alguns profissionais mais próximos. Não era incomum que ele fizesse isso. Otávio chamava a prática de panfletagem. Um deles foi justamente para mim, com um bilhete: Sérgio, recomendo vivamente a leitura. Eu gostaria de ter lido esse livro quando eu era mais novo. Eu nunca o corrigi. Anos depois, por iniciativa dele, a 3 Estrelas lançou a versão em português. Zinsser ainda estava vivo e acompanhou a tradução. Na edição, Otávio limpou as referências exageradas a jornalismo esportivo, principalmente aos relatos de jogos de beisebol. Como Escrever Bem virou um dos sucessos do selo literário da Folha. Até o fim da vida, Otávio gostava de dar de presente o livro, que passou a ser item obrigatório no pacote que recebem os recém-contratados pelo jornal, junto do manual da redação e do livro de primeiras páginas, outros 2 projetos supervisionados por ele de ampla repercussão. O cuidado com a língua portuguesa num jornal de divulgação geral era obsessão de Otávio, assim como é de Maria Cristina. Além de um colunista de português, Sérgio Rodrigues, que sucedeu outro, o professor Pasquale, a Folha deve ser um dos únicos diários a ter hoje uma professora residente na redação, Thaís Nicoletti de Camargo, graças ao empenho pessoal de Cristina. Mas o livro de que mais me lembro hoje, quando penso no Otávio, é justamente aquele que não li e nunca terei oportunidade de ler. É o que ele definiu como a autobiografia do meu pai, na última entrevista que deu em agosto deste ano. Já tinha os esboços dos capítulos e os títulos de cada um. Urgência, no qual falaria da descoberta e do tratamento de sua doença. Os Fatos, uma referência à autobiografia homônima do escritor Philip Roth. Capitalismo, Ditadura e Democracia. Neles, Otávio narraria a vida do pai e a sua própria. Esse livro sobre o meu pai, que eu passei anos, quase que a vida inteira, me preparando um dia para escrever, no fundo é uma espécie de autobiografia minha por meio do meu pai, ou através de um relato da vida do meu pai, ele contou. Ele morreu antes de começá-lo. Mas ele deixa frutos. Teremos 2 livros que estavam prontos ou encaminhados e devem ser lançados no ano que vem. 7 histórias que fazem pensar é o título provisório de um deles, para crianças, com sua versão para a vida do primeiro Buda, a parábola bíblica do filho pródigo, a história do Guilherme Tell, a de Romeu e Julieta, A Vida é Sonho, de Calderón de la Barca, uma versão de O Capote, de Gogol, e O Navio Titanic. O outro reunirá ensaios publicados pela imprensa, mas nunca lançados em livro. Eu comprarei e lerei os 2. Não haverá mais dedicatórias ou recomendações novas, mas haverá um pouco mais do pensamento de Otávio Frias Filho, que hoje é homenageado aqui, na presença de sua irmã, de sua viúva, de amigos e de admiradores. Não é pouca coisa. Como diz o padre Vieira na conclusão do sermão da 60ª, saiba a mesma terra que ainda está em estado de reverdecer e dar muito fruto. Obrigado. Muito obrigada a Sérgio Dávila, que conclui essa homenagem aqui, emocionando a todos nós com essa evocação, completando a emocionante evocação do Joaquim também.
E acho que mesmo os internautas que nos assistem vão sentir um pouco de como esse final foi ficando emotivo. Merecidamente, eu agradeço muito esse momento. E, antes de me despedir, agradeço a presença de todos e também, que eu devia ter mencionado no começo, Zé Milton Ribeiro, um monumento do jornalismo brasileiro, que eu leio desde o tempo da Realidade, e foi jornalista da Folha há tanto tempo, hoje está no Globo Rural, continua. A gente continua encontrando lá, enfim. Obrigada por ter vindo, por estar aqui. E muito boa noite a todos. Está encerrada a sessão.